Olá, meu querido amigo, minha querida amiga que está aqui comigo estudando a Palavra de Deus. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. No estudo passado, nós falamos sobre a origem do pecado, a origem do mal, onde surgiu o mal, como e por quem surgiu o pecado. Nós vamos falar hoje sobre o plano da salvação, o que Deus fez para resgatar o ser humano caído. Venha comigo e vamos juntos, mais uma vez, nos aprofundar no texto, tá bom? Eu convido você a orar comigo. Querido e bondoso Deus, nesse momento nós queremos te agradecer pelo teu filho e pela tua filha que está aqui estudando a tua palavra comigo. Eu quero pedir humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor abençoe ela de uma forma especial, derramando sobre ela a bênção sem medida e também dando a ela agora, nesse momento, o entendimento da tua palavra através do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Será que somente as pessoas que não são da igreja, que não são convertidas, é que são pecadoras? Quantas pessoas pecadoras existem no mundo? Vamos analisar o texto bíblico? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todas as pessoas pecaram, todos nós somos pecadores diante de Deus. Não existe ninguém na terra que faça o bem e que não peque. O fato de eu ser pastor não quer dizer que eu não peque. Eu também sou pecador. O padre também peca. Até o papa também peca. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Amém? Próxima pergunta. Qual foi a reação de Deus com relação ao homem quando ele pecou? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estais? Mesmo o homem desobedecendo a ordem de Deus, ele foi atrás do homem. Mesmo o homem estando em pecado, mesmo o homem caindo em pecado, Deus agora vai atrás dele. E eu acho interessante essa pergunta que Deus faz para Adão, porque a pergunta aparentemente parece nos dizer que Jesus não sabia onde Adão estava, que Deus não sabia onde ele estava. Mas essa pergunta que Jesus fez, que Deus fez ali, ela vai mais além, ela é mais profunda do que isso. Eu acredito, inclusive, que quando Deus faz essa pergunta para Adão e Eva, ele está querendo dizer para Adão e para Eva: Adão, olha aonde você está. Essa pergunta era para que Adão pudesse refletir na sua miséria, refletir no seu pecado, refletir na situação onde ele se encontrava agora. Infelizmente, por conta da desobediência, ele viera agora se encontrar nesse estado. Era lamentável o estado de Adão, e você sabe que o pecado, o salário do pecado é a morte. Portanto, Adão e Eva precisavam morrer. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou o homem e a mulher de forma perfeita. Eles eram perfeitos. Porém, após o pecado, a degradação começou a acontecer. E a pergunta é: qual é agora a condição da natureza humana após o pecado? Como que o ser humano se tornou? O que o ser humano se tornou após o pecado? A minha Bíblia diz e a sua confirma. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O ser humano, após o pecado, ele se tornou uma pessoa totalmente degradada, uma pessoa corrupta, uma pessoa blasfema. Segundo aqui o texto bíblico, passou a existir homicídios, adultérios, prostituição, falsos testemunhos, blasfêmias. Após o pecado, o coração do homem ficou corrupto, infelizmente. Mas Deus fez uma promessa de que ele voltaria e restauraria a condição do homem. E nós estamos aguardando essa promessa, essa bendita promessa. Amém? E eu tenho certeza que você também está aguardando, e logo, quando ele voltar, tudo isso vai acabar e ele restaurará a condição humana, a saúde perfeita novamente. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Muito bem.
Qual foi o plano que Jesus estabeleceu para nos livrar da morte eterna? Jesus estabeleceu um plano bem estratégico, bem bolado, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de receber a vida eterna. Qual foi esse plano, pastor? Calma, vou mostrar para você aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3, versículo 16. A minha Bíblia diz e a sua confirma. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Deus! Amém? Jesus veio para morrer em nosso lugar, para pagar o meu e o teu pecado, e com o seu sangue lá na cruz, ele nos livrou da morte eterna. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, como é que eu posso receber agora a vida eterna, já que Jesus pagou o preço pelos meus pecados? A minha Bíblia diz e a sua confirma. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você se entrega para Jesus, você está aceitando o sacrifício que ele fez por você e por mim na cruz. E isso faz com que você receba de graça a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome de Deus, porque ele pagou o preço e nós não precisamos pagar nada. Porém, nós precisamos aceitar essa graça que é de graça para cada um de nós. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero dizer para você que a consumação da nossa salvação em Cristo Jesus não está apenas na morte de Jesus, mas também na sua ressurreição. Porque se Jesus morresse, mas não ressuscitasse, a nossa fé nele seria vã. Porém, Jesus precisava ressuscitar. E através da sua ressurreição, nós temos a comprovação de que ele venceu a morte e que nós podemos vencer a morte também através dele, através dos seus méritos. Portanto, se nós crermos em Jesus, nós somos batizados em Cristo nós morremos e nele também nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. Só quem pode mudar a natureza humana? Eu vou responder para você aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. A minha Bíblia diz e a sua confirma. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Louvado seja o nome de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você passa pelo batismo, você recebe o Espírito Santo e você agora é mudado em uma nova criatura. Paulo afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Louvado seja o nome de Deus. Amém? A salvação depende das nossas boas obras? Sim ou não? Minha Bíblia diz e a sua confirma. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia vem falando que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Amém? Nós precisamos somente da graça para ser salvos. Pastor, o que é a graça? A graça é um dom imerecido dado a cada um de nós. Mas como explicar isso? A graça é Jesus ter vindo do céu e morrer por nós e nos deu o direito à vida eterna. Nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos a salvação, mas através da graça nós passamos a ter a oportunidade da salvação. Não merecer, porque nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos a vida eterna. Porém, através da morte de Jesus, nós passamos a ter a oportunidade de receber a vida eterna através da graça de Cristo. Louvado seja o seu nome. Amém? Pastor, nós podemos confiar nas obras para a salvação? Como acabei de responder agora há pouco, a salvação não é pelas obras. Porém, eu quero mostrar um texto para você aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, que você não pode se apoiar nas obras, porque um dia você pode até mesmo ser presunçoso a tal ponto de querer chegar diante de Deus e cobrar a Deus pelas obras que você praticou. Quer ver isso na Bíblia? Então venha comigo aqui em Mateus 7, 21 até o 23,
nós vamos mostrar para você, eu vou mostrar para você aqui, por que nós não devemos nos apoiar nas obras para a salvação. Acompanhe comigo. A minha Bíblia diz e a sua confirma: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos muitos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. É interessante esse texto aqui, porque essas pessoas aqui que estão diante de Deus, na porta do céu, possivelmente aqui, na verdade, eles estão aqui na porta do céu e eles estão fazendo o quê? Eles estão cobrando a Deus, dizendo: Senhor, eu fiz milagres, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, portanto, eu mereço entrar aí. Na verdade, que esse texto, quando a gente lê com esse ponto de vista, nós conseguimos entender exatamente o que ele está dizendo. E Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado, porque eu não conheço vocês. Essa é realmente uma notícia muito triste para essas pessoas que se apoiam em suas obras. Infelizmente, fazer milagres, fazer curas, expulsar demônios, fazer maravilhas e prodígios, isso não te dá direito à salvação. E mais, por que essas pessoas que estavam lá diante de Deus cobrando a Deus não puderam entrar? Jesus disse aqui que eles estavam em pecado. Eles estavam em pecado. Pastor, mas o que é esse pecado que a Bíblia está dizendo? Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, são pessoas que desviaram os ouvidos de ouvir a lei, não quiseram guardar a lei de Deus, no caso aqui, a lei moral dos 10 mandamentos, e infelizmente essas pessoas são tidas por Jesus como pessoas que estão em pecado, ou seja, em transgressão. Segundo Isaías, capítulo 59, versículo 2, elas estão separadas de Deus, portanto, Deus não pode ouvir a sua voz. Em outras palavras, o Espírito Santo não pode atuar em meio ao erro, porque a Bíblia menciona que a luz não pode se misturar com as trevas. E para finalizar a reflexão do nosso estudo, tem mais uma pergunta que eu gostaria de responder para você aqui na Palavra de Deus. A pergunta é: como pode o homem alcançar a salvação? Como que o homem pode alcançar a salvação? São 4 passos para você ser salvo. Aqui em Atos 3,19, nós temos o primeiro e o segundo passo. Tá bom? Acompanhe comigo, na minha Bíblia diz e a sua confirma. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Se você se arrepender e se você se converter, os seus pecados serão cancelados. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Agora vamos para o terceiro passo. A minha Bíblia diz e a sua confirma. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, o terceiro passo é confessar os pecados. Você precisa primeiro se arrepender, depois você precisa se converter e depois você precisa também confessar os seus pecados. Amém? Aquilo que você fez de mal para alguém, aqueles pecados que você cometeu contra alguém, que mesmo no batismo, mesmo você se batizando, você acaba ainda tendo que pedir desculpas daquela pessoa, porque o teu batismo não vai apagar o que você fez para aquela pessoa ou o que aquela pessoa fez para você. Qual é o quarto passo? Acompanhe comigo em Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus. Para você alcançar a salvação,
é preciso 4 passos. Quais são? Se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e agora ser batizado. Esses 4 passos você precisa dar em direção à salvação. E eu tenho certeza que se você der esses passos, Jesus vai abraçar você, Jesus vai receber você com todo carinho, com todo amor, porque Ele deu a sua vida por você e por mim. É ou não é verdade? Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, você que está aqui comigo hoje, estudando a palavra de Deus, eu quero dizer algo para você especial. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar você. Não importa quem você foi no passado, não importa os teus atos praticados no passado, não importa quem você é agora. O que importa é o que Jesus pode fazer na tua vida. E eu tenho certeza que Ele pode fazer muito da tua vida. Ele pode te transformar num homem e numa mulher vitorioso e vitoriosa para a honra e para a glória dele. Eu tenho certeza que Ele pode fazer isso e que Ele vai fazer isso se você der esses 4 passos. Se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e ser batizado. Eu tenho certeza que Jesus terá o maior prazer de receber você no reino dos céus. Louvado seja o nome dele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a tua família. E eu te espero no próximo estudo.